Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Sintam-se acolhidos e acolhidas nesse espaço virtual do Instituto Lula. Meu nome é Isabel dos Anjos e é com muita satisfação que, em nome do Instituto, venho dar as boas-vindas a você que acompanha esse webinário e aos nossos convidados e convidadas que irão discutir os temas. Esse ciclo de estudos e pesquisa sobre as novas e velhas desigualdades na era digital é resultado do edital número 4 de 2021. Aquele edital que buscou em todo o território nacional publicações, fez uma chamada de artigo, algo inédito para pesquisadores e pesquisadoras. E agora estamos aqui com um conjunto de 19, pessoal, 19 webinários sobre esse tema. Serão 19 encontros aqui nesse espaço virtual, com a presença dos convidados, discutindo esses temas sobre a supervisão do Jorge Abraão. Sintam-se acolhidos, sintam-se acolhidas nesse espaço de formação organizado pelo Instituto Lula. Para nós, é uma satisfação contarmos com a presença de vocês que nos acompanham e também o nosso agradecimento aos convidados, convidadas, à equipe e ao Jorge, que estão envolvidos, né, na produção desse webinário. E tem mais novidade, pessoal. Vem por aí 3 publicações a respeito desse tema. Fica com a gente, curte, compartilha, comenta, acessa o canal do YouTube do Instituto Lula. Não se esqueçam de se inscrever e ajudar a divulgar. O Instituto Lula precisa de você nessa tarefa de fazer chegar a cada vez mais pessoas esse trabalho. Jorge, vem continuar esse trabalho, trazendo novidade dessas pesquisas para a gente, um bom webinário para nós. Olá, saudação a todos e todas que estão nos acompanhando. Hoje vamos dar continuidade ao ciclo de estudos e pesquisa do Instituto Lula, denominado Novas e Velhas Desigualdades na Era Digital. Esse ciclo é composto de webinários para apresentação e debate com autores e convidados previamente escolhidos dos estudos e pesquisas aprovados na chamada pública que o Instituto realizou no final de 2021 e que agora já estão em sua etapa final. Este é o momento que achamos oportuno para os autores receberem comentários, críticas e sugestões sobre seus trabalhos. Esses estudos e pesquisas, em linha com os propósitos de atuação do Instituto, procuram contribuir para o esclarecimento e solução de problemas relacionados ao desenvolvimento nacional, à redução das desigualdades, ao progresso social, econômico e ambiental do Brasil na era digital. Estamos demarcando esse momento como era digital, né? Eu sou Jorge Abraão de Castro, doutor em economia e membro do GAT, Grupo de Acompanhamento de Temas Estratégicos do Instituto Lula, e serei o mediador, facilitador dos debates de hoje. Hoje, o nosso webinário tem como título Manufatura 4.0 Intra-Hospitalar, garantindo autonomia fabril no Sistema Único de Saúde, que será apresentada por Gisele Orlandi Introini, que tem mestrado e doutorado em Biologia Celular pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e atualmente é professora da Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde e de Porto Alegre, coordena o espaço Maker do Centro de Inovação da mesma universidade, no qual atua o Laboratório de Inovação, Prototipagem, Educação Criativa e Inclusiva, LIPECIM. Depois me corrija, Gisele, se eu falei errado, LIPECIM. É LIPECIM, né? Bom, este trabalho será comentado e debatido pelo professor André Pérez, graduado no curso de Informática pela PUC Rio Grande do Sul, com mestrado em Tolerância e Falhas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em Segurança Computacional, também pela mesma Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Porto Alegre, coordenador do FabLab Poa Lab e articulador do Núcleo da Região Metropolitana de Porto Alegre, da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. E também será comentado pela professora Simone Schneider Amaral,
que possui graduação, mestrado e doutorado em Química pela Universidade Federal de Santa Maria, pós-doutorado em Síntese Orgânica no Departamento de Química Orgânica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e professora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Atualmente também trabalha com fabricação digital de objetos para uso pedagógico e andragógico. Também colabora em projetos para a fabricação de dispositivos médicos, utilizando principalmente impressão 3D e corte a laser. Se os professores, né, depois quiserem me corrigir nas siglas e nos demais detalhes, por favor, fique à vontade. Bom, de acordo com o que nós combinamos, né, a Gisele terá 30 minutos, de 20 a 30 minutos para fazer a sua exposição, e eu passo a palavra para ela automaticamente. Por favor, Gisele, seu tempo. Obrigada, professor Jorge, obrigada, professora Simone, André, os demais convidados que estão participando hoje. Vou compartilhar, então, agora a tela, para que nós possamos começar a explanação, né? Então, o título do trabalho que a gente vem desenvolvendo nesses últimos tempos é Manufatura 4.0 intra-hospitalar, garantindo a autonomia fabril no Sistema Único de Saúde. Quando houve a liberação, né, a proposição desse edital pelo Instituto Lula, em que havia a proposição de uma pesquisa-ação temas de fronteira, me chamou a atenção o fato de que havia muita convergência entre o que nós, professora Simone, Schneider Amaral, André Pérez e outros professores da nossa universidade e parceiros colaboradores estamos conduzindo como trabalho e o que se deseja, né, de trabalhar em consonância com o Instituto. Então, o objetivo do edital seria selecionar contribuições de pesquisa para a construção de um Brasil justo, soberano e sustentável, participando da pesquisação que financiaria 3 bolsas neste ano, de acordo com os compromissos do Instituto Lula. Entendemos como pesquisação propostas de investigação que, em pleno ingresso na nova era digital, considerem as possibilidades de intervenção social na realidade concreta, visando transformá-la. E nada mais importante do que trabalharmos num cenário de crise sanitária e utilizarmos a fabricação digital como catalisadora para a intervenção social na realidade concreta. Transformarmos o intangível em tangível para ajudarmos na superação dessa crise sanitária. Logo, nós observamos que o tema no qual mais nos encaixávamos era o tema 3, Influência da Tecnologia na Soberania Moderna. E o título já foi mencionado no primeiro slide. O cenário organizacional mudará drasticamente nos meados deste século, como resultado da ampla implementação da Manufatura 4.0. Então, global se torna local, mega se torna mini. Não haverá mais fábricas de grande magnitude, navios, shoppings. As longas e complexas cadeias de abastecimento encolherão. Muitos empregos serão ampliados para combinar design, consultoria, vendas e papéis de produção. E as grandes organizações abrirão espaço para as menores. Nossa realidade será repleta de laboratórios de última geração, onde novos trabalhadores estão dominando a impressão 3D, com o potencial de revolucionar a maneira como fazemos quase tudo. Então, isso é parte integrante do discurso do Obama em 2013. Então, estamos em 2022, 9 anos se passaram, e isso se torna cada vez mais parte da nossa realidade, mas precisa sofrer capilaridade em todos os níveis de ensino. Então, educação infantil, ensino fundamental, médio, superior, para que nós saibamos a magnitude da revolução
que vivenciamos. Quarta revolução industrial, então, o que ela é? Ela é absolutamente ampla, contempla descobertas que ocorrem simultaneamente em áreas que vão desde o sequenciamento genético à nanotecnologia, das energias renováveis à computação quântica. O que torna o período atual, no qual a ruptura de paradigma distinto dos anteriores, 1. A fusão de tecnologias oriundas de diferentes ramos do conhecimento. 2. A interação entre os domínios físicos, digitais e biológicos. Estamos diante da materialidade codificada. E quando falamos em materialidade codificada, temos que falar de Neil Gershenfeld. Então, um professor do MIT, o professor André me apresentou há alguns anos, e desde então é sempre citado em nosso laboratório, em nossas discussões, e ele é responsável pelo centro, Center of Bits and Atoms, no MIT, e publicou esse artigo que é bastante simples, e todas essas bibliografias vão ser disponibilizadas para vocês, para quem tiver interesse. E o artigo é intitulado How to Make Almost Anything. Então, como fazer praticamente tudo. A revolução que é pavimentada pela fabricação digital. Uma nova revolução digital está chegando, desta vez na fabricação. Isto baseia-se nos mesmos insights que levaram às digitalizações anteriores de comunicação e computação. Mas agora o que está sendo programado é o mundo físico, áptico, ao alcance de nossas mãos, em vez do virtual. A fabricação digital permitirá que os indivíduos projetem e produzem objetos tangíveis on demand, onde e quando precisarem. Acesso generalizado a essas tecnologias irá desafiar os modelos tradicionais de negócios, assistência e educação. Então, lembremos de uma das máximas do Neil Gershenfeld, que vai ser retomada ao final da explanação, que é: desejamos uma maior circulação de bits e uma menor circulação de átomos. Aqui a gente tem uma impressão 3D, de um ribossomo, que é um complexo macromolecular existente nas nossas células, que consegue ler uma molécula simples de RNA e, a partir das informações presentes, codificadas nessa carta, desse RNA mensageiro, nessa mensagem, conseguimos formar uma proteína. Então, uma carta é lida, essa materialidade se encontra codificada e a gente tem uma proteína. Nós temos algo tridimensional. E o Neil Gershenfeld, então, ele fala que a digitalização dos materiais não é uma ideia nova, é algo que remonta a 4 bilhões de anos atrás, retornando à ancestralidade ribossomal. Então, não é algo inventado agora na era digital, mas que a era digital traz como uma possibilidade de pegarmos todas essas informações e transformarmos em algo tangível, que atenda às nossas demandas. Dados digitais podem ser lidos e convertidos em objetos concretos. Então, estávamos todos, e todas imersos em estudos. Quanto mais a gente estuda sobre STEM, Science, Technology, Engineering, Art and Math, fabricação digital, os processos de intersecção e atravessamento entre biologia celular, biologia molecular, química, física e computação, nesse momento de ebulição de muitas ideias, fomos atravessados e ainda estamos atravessados pela pandemia de SARS-CoV-2. Então, em dezembro de 2019, um novo coronavírus foi associado ao súbito aumento nos casos da síndrome respiratória aguda grave na cidade de Wuhan, na China. O vírus, como todos sabem, denominado SARS-CoV-2, por sua semelhança com o vírus da SARS,
rapidamente se espalhou pelo mundo e atingiu escalas pandêmicas, assolando o Brasil de forma estarrecedora. A alta transmissibilidade viral, respaldada na elevada taxa de mutação exibida por esse tipo viral, pavimentada também na falta de medidas de contenção adequadas, propiciaram o crescimento exponencial de casos de Covid-19 no nosso país. Eu peguei esses dados a partir de sábado, que foi quando eu montei essa apresentação. Então, nós temos atualmente, nessa janela temporal, 25 de junho de 2022, mais de 670 mil mortes em solo nacional em decorrência dessa disseminação viral. Em virtude de uma crise sanitária de proporções pandêmicas, o que nós tivemos? Interrupção em supply chain, interrupção na cadeia de abastecimento global. Não havia dispositivos médicos e equipamentos de proteção individual suficientes para respaldar o frontline assistencial. Estávamos longe da política de risco ocupacional zero. A elevada demanda por dispositivos médicos e equipamentos de proteção individual durante a crise da Covid-19 deixou milhões de profissionais de saúde desprotegidos em meio a essa situação, demonstrando o despreparo de governos do mundo todo. E não estou mais falando de países unicamente como o Brasil, né, que durante muito tempo utilizávamos o termo um país em desenvolvimento, mas que hoje, com a fome, a miséria, muitos já têm utilizado o termo subdesenvolvidos, né, utilizando termos que evocam períodos que temíamos, né, que não gostaríamos mais de retornar. Despreparo de governos do mundo todo para o enfrentamento eficaz frente à escassez gerada pelas descontinuidades em supply chain. Logo, começaram iniciativas da cultura maker, pessoas entusiastas, interessados em impressão 3D, em ajudarem na reposição desses equipamentos de proteção individual e alguns dispositivos médicos, alguns elementos para respiradores artificiais. Mas precisamos entender que, embora as nossas intenções sejam absolutamente elevadas, as normativas da Anvisa e das agências de vigilância sanitária do mundo sempre devem ser respeitadas. Portanto, as instituições de ensino superior público são rotineiramente fontes de inovação científico-tecnológicas que proporcionam melhorias na saúde e bem-estar da comunidade. Desse modo, o nosso laboratório, que é o Laboratório de Inovação, Prototipagem, Educação Criativa e Inclusiva, que integra o Espaço Maker do Centro de Inovação UFSPA Santa Casa, que é coordenado pela professora Simone Schneider e por mim, começou a se dedicar a uma força-tarefa. Então, alunos de graduação, alunos de doutorado, alunos e alunas, começaram a se debruçar sobre as normativas e observar o que pode ser produzido com lastro. Lastro em termos de segurança para aquele frontline assistencial. Nós tínhamos apenas como experiência objetos pedagógicos, objetos andragógicos. Então, a gente sabe representar os diferentes níveis hierárquicos de organização estrutural da vida, desde biomoléculas, de sítios ativos, de organelas, anatomia, então peças anatômicas, para que a gente pudesse entender como produzir um dispositivo médico. As primeiras semanas e meses foi basicamente legislação e entender o que pode entrar num hospital ou não, o que pode ser higienizado ou não. Então, foi um grande desafio, né, se debruçar sobre essa legislação. E aí, a gente começou a encontrar ter acesso ou contribuir com os primeiros dividendos. E é nesse momento em que o nosso trabalho ele tem uma convergência muito grande com o edital apresentado, proposto pelo Instituto Lula. A nossa pesquisação
ela incorpora conhecimentos de manufatura 4.0, das ciências da saúde e da engenharia de materiais, começando com identificação dos problemas decorrentes da crise sanitária. Então, o primeiro passo é identificar. 2, planejamento de soluções que envolvem estreita colaboração com o frontline assistencial. Não adianta planejar de uma maneira intervencionista, como se o conhecimento acadêmico fosse maior ou, em termos hierárquicos, dominante, hegemônico em relação ao frontline assistencial. 3, implementação. Criação dos artefatos médicos que reduzam os efeitos da pandemia. 4, supervisão. Constante diálogo com as equipes de enfermagem, medicina, engenharia do trabalho, para que os protótipos tenham potencial para se tornar produtos em constante aperfeiçoamento. E, finalmente, 2 questões. A avaliação da sua eficácia com potencial escalabilidade para o Sistema Único de Saúde. E, finalmente, o que a gente pode dizer é a importância da avaliação e supervisão, né, da eficácia com potencial escalabilidade para o Sistema Único de Saúde. Porque se a gente tem a avaliação de um artefato dentro de um ambiente hospitalar, a gente consegue métricas dos benefícios trazidos por esse artefato, há ensaios mecânicos e ensaios microbiológicos, por que não compartilhar esse arquivo para replicação em outros laboratórios intra-hospitalares? A gente está com as primeiras sementinhas, então a gente começou com a educação. Só que a crise sanitária catapultou a importância da fabricação digital para dentro do hospital. E aí eu vou trazer algumas iniciativas que têm acontecido, né, na área da saúde, para a gente entender tanto na perspectiva da Covid-19, quanto outras coisas ainda mais, como posso dizer, vanguardistas. Então, nós temos aqui um melhor swab nasal para o teste de Covid-19, desenvolvido em consonância com o MIT. Os swabs, eles utilizam estruturas finas, semelhantes a fios de cabelo, que foram desenvolvidas por Jifei Wu, no MIT. Minúsculos reticulados de tecidos dentro dos cotonetes, que são os swabs, permitem que eles absorvam e liberem mais fluido do que os swabs convencionais. O Jifei Wu, né, ele trabalhou com membros do Center for Bits and Atoms, do MIT, e um laboratório de microbiologia externo, para comparar os cotonetes da OPT com os cotonetes tradicionais. Os testes mostraram que os cotonetes da OPT liberaram 20 vezes a quantidade de bactérias para teste. Então, ele vai mostrar a capacidade de absorção e depois a capacidade de liberação do conteúdo da amostra do indivíduo, facilitando a captação, a identificação de determinado patógeno. Então, isso é um avanço, né, que foi proporcionado pela fabricação digital. Algo também que tem sido desenvolvido, né? Então, o professor André Pérez e a professora Simone e eu, nós temos o que chamamos de dry labs. Então, são laboratórios secos. A gente não trabalha com células, a gente não trabalha com tecidos, mas já existem laboratórios no mundo que trabalham com impressão de células e tecidos. Então, nós temos um trabalho aqui em que houve a impressão de um ovário bioprostético criado utilizando um scaffold microporoso que restaura a função ovariana em camundongos esterilizados. Eles mantiveram a bursa, que é uma capa de tecido conjuntivo, mantiveram alguns folículos, só que eles imprimiram como se fosse um esqueleto com diferentes ângulos, 30, 60, 90 graus. Quando 60 graus foram impressos, eles colocaram os folículos, houve liberação do ócito, fertilização, gestação, camundongos amamentados e uma progênie bem-sucedida a partir de um camundongo fêmea que teve a sua função ovariana restaurada. Isso em impressão 3D de um scaffold microporoso. Aqui nós temos investigadores da Universidade de Minnesota
que cria um implante impresso em 3D, buscando restaurar a função da medula espinal. Olha as papilas dérmicas, né? Então, os dedos e a dimensão, né, dessa impressão. Nós temos camadas de silicone e depois uma camada de precursores das células da glia e precursores neuronais, mais uma camada de silicone. E assim sucessivamente, eles publicaram esse artigo no Advanced Functional Materials. Então, nós temos alguns avanços que têm ocorrido nessa área, vinculados à saúde, à área da saúde e também indústria farmacêutica. Atualmente, existe um barateamento das impressoras 3D, tanto dos nossos laboratórios, que são laboratórios secos, quanto os laboratórios que trabalham com células e tecidos. Mas é importante dizer que os avanços éticos, as discussões em sociedade, como trabalhar com células e tecidos, estão muito distantes do que a gente vai ter de impacto caso não tenhamos uma regulamentação de tudo que podemos ou não podemos fazer em relação a transformar o que é codificado em materialidade. Aqui nós temos a TriStack, que é uma empresa farmacêutica chinesa e de tecnologia de impressão 3D, que recebeu a aprovação da Investigational New Drug e da US Food and Drug Administration, FDA, para seu primeiro medicamento impresso em 3D, que é o T19. O T19 foi desenvolvido para tratar a artrite reumatoide, que, como todos nós sabemos, é uma doença autoimune em que o sistema imunológico do corpo ataca as células que revestem as articulações equivocadamente, tornando-as rígidas e inchadas. E de que forma que essa empresa, né, chinesa trabalhou? Ela utiliza a impressão que é Melt Extrusion Deposition e usa a manufatura inteligente automatizada para permitir a construção de comprimidos com formas sofisticadas e estruturas geométricas internas. Então, a geometria do comprimido importa, permitindo o tempo de início, a duração e o modo de administração do medicamento, permitindo que todos esses fatores sejam controlados e ajustados de maneira com mais acurácia, o que, por sua vez, fornece resultados de administração do medicamento mais previsíveis e, portanto, reprodutíveis. Agora, a gente está falando da apenas dos benefícios, né, de como ficamos embevecidos com a fabricação digital. Entretanto, a gente tem que pensar agora em outras questões que acompanham as revoluções. Laissez-faire significa deixe fazer. Sua conotação implica uma liberdade para funcionar sem interferências, como na frase deixe acontecer. Os avanços tecnológicos não podem ser guiados hegemonicamente pela lógica de mercado. Haverá sempre favorecimento de alguns, em detrimento ao desfavorecimento de muitos. O compartilhamento e desenvolvimento de tecnologias sem ética, sem planejamento, leva a anomalias, danos e crises humanitárias. Nós já vimos, constantemente assistimos, às vezes impotentes, a um avanço tecnológico, as consequências, os impactos ambientais, os impactos nas nossas vidas, porque não é acompanhado por planejamento algum. E a fabricação digital, ela não está sem esses fantasmas. Há esses fantasmas que acompanham a fabricação digital e por isso as normatizações e os acompanhamentos são tão importantes, que começam com discussões como essa. Como lutar para que as tecnologias tragam mais benefícios que malefícios? Primeiro, em todo o laboratório, eu sei que o laboratório do professor André Pérez é assim, o nosso laboratório também é assim, toda abordagem de ensino em fabricação digital não pode ser tecnocêntrica. A gente não é nem tecnofóbico nem tecnocêntrico. A gente tem que ser focado no humano.
E qual que é a vantagem dessa tecnologia para aquele humano que aprende a mexer na impressora 3D, na corte a laser, na fresadora? Somos signatários do letramento digital democratizado. Então, o acesso a essa linguagem ele tem que ser desde a educação infantil, ensino fundamental, médio e superior. E que nós tenhamos mais pós-graduandos que sejam multiplicadores da manufatura 4.0, como é o doutorado da Andréa Gomes Aires. Fortalecimento das instituições responsáveis pelo monitoramento, normatizações para que possam trabalhar com lisura e autonomia. Então, é necessário que fabricação digital e as agências de vigilância sanitária, as normatizações do uso das impressoras 3D, todos nós estejamos avançando e galgando degrau por degrau para que não haja esses malefícios que tememos. Estamos vivenciando, portanto, essa quarta revolução industrial, sendo de indubitável importância guiar o desenvolvimento tecnológico para que tenha um caráter mais justo. Portanto, arbitragens algorítmicas, ditadas exclusivamente pela lógica de mercado, tendo o laissez-faire como modelo político-econômico, são capazes de criar sociedades cada vez mais desiguais, nas quais os plutocratas prosperam e as pessoas mais vulneráveis em termos orçamentários são alijadas dos espaços nos quais ciência e tecnologia estão em ebulição. Com suas vozes silenciadas e negação de seu acesso aos espaços de poder, e esses laboratórios, eles são espaços de poder e decisão, já que mega se torna mini, já que fábricas dão origem a laboratórios de fabricação digital cada vez mais potentes, os indivíduos mais pobres facilmente tornam-se as principais vítimas do iminente colapso na tríade energia, clima e meio ambiente. O cerne da questão neste contexto é planejar como estimular a taxa de progresso técnico e como abalizar a sua direção, ou seja, como fazer com que a progressão técnico-científica siga trajetórias socialmente desejáveis e sustentáveis. Por isso que a fabricação digital, a manufatura 4.0, tem que estar nas políticas públicas, de forma que nós não favoreçamos as desigualdades, mas podemos ter um caráter inclusivo pela democratização do letramento digital desde cedo. O tempo está correndo e é essencial que algumas ações tenham penetrabilidade, dentre as quais destacam-se. Então, eu tenho lido muito, o Eugene Morozov, então, a ascensão dos dados e a morte da política, em que ele critica o poder concentrado nas mãos das big techs, e a gente precisa ter maior democratização e inovação ao alcance de nossas mãos. Não existe uma única solução, não existem soluções onipresentes para a grande diversidade de realidades que temos. Então, nós temos algumas ações. Primeira, regulamentação do manto normativo da saúde, de maneira que o marco regulatório consiga articular produção, inovação e acesso com seriedade e robustez. 2, modernização dos laboratórios públicos, por meio de transformação na estrutura de gerenciamento, tendo o Estado como força propulsora da inovação e do desenvolvimento da produção brasileira. Para que sejamos bem-sucedidos no fortalecimento do SUS, é condição sine qua non investirmos em laboratórios de manufatura 4.0 intra-hospitalares, garantindo autonomia fabril aos trabalhadores e às trabalhadoras que atuam no SUS, maximizando a qualidade dos serviços, das condições laborais, gerando satisfação ao frontline assistencial e aos pacientes. Quando eu tenho possibilidade de produzir máscaras, escudos faciais, videolaringoscópios, em tempos de escassez, evidentemente, eu tendo ao risco ocupacional zero e eu melhoro o atendimento ao paciente para que ele não tenha
lesões, sequelas que podem acompanhá-lo ou acompanhá-la pelo resto de suas vidas. Indústria 4.0. A capacidade competitiva respalda-se no aprender. Papert, que foi outro autor apresentado pelo André, ele diz que as habilidades mais importantes que contribuem para o padrão de vida de uma pessoa se alicerçam na capacidade de aprender novas aptidões, de adotar conceitos contemporâneos, de avaliar situações inéditas e de lidar com o inesperado. Ele fala unheard of situations, situações nunca antes escutadas. E a pandemia é uma situação que na minha janela temporal, assim como na janela temporal de vocês, nunca antes tinha sido escutada. E tivemos que aprender novas habilidades para lidar com essa situação. E a gente faz uma relação do que o Papert publicou em 93 com o que o Fórum Econômico Mundial e o relatório The Future of Jobs têm dito recentemente. O que é verdade em âmbito individual é ainda mais fundamentado para as nações. A força competitiva de um país é diretamente proporcional à sua competência de aprendizado, isto é, uma combinação das capacidades de assimilação de novos conceitos, conhecimentos, tecnologias, pelos indivíduos e pelas instituições sociais. A conexão entre nós e máquina transcende o desejo de fazer coisas com computadores. Também possui um elemento de posse e, mais importante, de afirmação da identidade intelectual. A sensação de que a máquina mimetiza uma extensão do corpo orgânico, amplificando potencialidades antes inimagináveis. Se alijarmos como humanidade alguns indivíduos do acesso a tecnologias emergentes, nós seremos responsáveis pelo acirramento do conflito entre classes e desigualdades sociais, nunca antes imaginadas. Portanto, é urgente a disseminação da fabricação digital em todas as esferas, desde o ensino fundamental ao superior. Como dizia Simone de Beauvoir, toda opressão cria um estado de guerra. E a partir do momento em que pessoas têm as suas vozes silenciadas por serem alijadas dos espaços de poder, dos espaços de decisão, a gente cria tensionamentos, e esses tensionamentos, eles desarticulam uma sociedade e impedem a sua prosperidade. A gente só prospera onde há compartilhamento e onde há possibilidades de igualdade. Autonomia, então, o que a gente deseja? Autonomia para fabricar e acesso ao conhecimento, compartilhado, transmitido de geração para geração. Se isso fosse uma realidade em todas as nações, se não houvesse competição entre as nações por patentes, se o conhecimento de fato fosse compartilhado, teríamos uma sociedade com menos discrepâncias, consumo consciente e mais preservação ambiental? Minha professora de história, ela mencionava que a gente não pode usar a palavra ser em história, né? Porque a gente está diante de um campo ficcional, mas a gente pode ir para o campo da reflexão, né? E tentar, com o compartilhamento, gerar uma sociedade mais igualitária. As revoluções pelas quais passamos, né? Então a Revolução 1.0, caracterizada pela mecanização, fez com que o vapor de água movimentasse os teares de tecelagem. Já a Revolução 2.0 se configurava em produção em massa. Então temos como epítome, na época, o Henry Ford, linha de montagem gerada pela energia elétrica. Já a Revolução 3.0, temos como protagonismo o computador, a automação e a eletrônica. E hoje estamos discutindo a Revolução 4.0, na qual há sistemas cyberfísicos, IoTs, Internet of Things, ou Internet das Coisas, e Network. Se a gente já sabe
quais foram os benefícios e os malefícios de todas as revoluções, sabemos o que se agiganta, né, o que surge como um tsunami diante de nós. De acordo, então, com Marx, existem dois grupos dentro da sociedade: aqueles que possuem os meios de produção, os capitalistas, e aqueles que não os possuem, os proletários. Meios de produção são, por exemplo, capital, dinheiro para gerar investimentos na produção, e a propriedade física, como a fábrica e seu maquinário. E se o maquinário torna-se desktop? Se o maquinário ele torna-se acessível e você tem as habilidades técnicas e comportamentais para dialogar com uma máquina controlada numericamente por computador e ela ser uma expansão das suas habilidades, transcender as suas habilidades. Chris Anderson, que é autor do Makers, ele diz: a produção em massa trabalha para as massas, mas quem trabalha para você? O poder da democratização põe as ferramentas nas mãos de quem sabe usá-las melhor. Qual seria o papel da universidade, então, diante da ruptura de paradigma que vivenciamos? Um empreendedor da web chamado Rufus Griscom fala que a gente está na era do diletantismo, que é o amadorismo. Então, se você acessar o YouTube, ou você acessar o TikTok, ou qualquer plataforma, né? Então, pensemos no Eugene Morozov, né? Big Tech, a ascensão dos dados e a morte da política, você pode fazer dos assuntos mais irrelevantes possíveis. Harari diz: num mundo inundado de informações irrelevantes, clareza é poder. A universidade, aos institutos federais, às universidades estaduais, federais, aos institutos de pesquisa, cabe como principal missão nortear, capacitar, conferir lastro aos protótipos para que eles tenham potencial de se tornarem produtos. Burilar e esculpir as ideias, democratizar a fabricação digital e estar em consonância com os comitês de ética em pesquisa e diálogo com as agências nacionais de vigilância sanitária. Porque uma coisa é nós imprimirmos um artefato just for fun, então apenas para nosso divertimento. Outra coisa é a gente imprimir um artefato com potencial escalabilidade para o SUS, ou que vai ser utilizado para monitorar a poluição das águas. É importante que a gente tenha a universidade como um ponto de ancoragem para que esses artefatos eles tenham segurança. E eles concedam métricas importantes e levem a avanços. Na administração Obama, houve o lançamento de um programa de construção de makerspaces completos em 1.000 escolas estadunidenses em 4 anos. Ele dizia que uma mudança é feita por pessoas convencionais que fazem coisas extraordinárias. Seria o retorno do ensino industrial e reconstrução das oficinas escolares, mas agora com recursos da era web? Não. Não é o treinamento de operários de fábrica com baixa qualificação, mas sim esse programa ele visa o desenvolvimento de uma nova geração de projetistas de sistemas e de inovadores de produção. Por que não lutarmos, então, por políticas semelhantes no cenário nacional? Por que não contribuirmos para a construção de um Brasil justo, soberano e sustentável? Utilizando a fabricação digital como uma de nossas ferramentas aliadas. Já estou terminando, gente, já estou terminando. Mais uns 2, 3 minutinhos, já termino. Então, aqui nós temos os integrantes, né, de nosso laboratório. E esses integrantes, eles são das mais diversificadas áreas. E na nossa plataforma, né, LPSIM, nós temos fabricado digitalmente os equipamentos de proteção individual e dispositivos médicos, validando os EPIs criados por Manufatura 4.0 juntamente aos profissionais do frontline assistencial, realizando o upload de todos os arquivos para download gratuito, só que antes sempre conferindo a autoria. Então, a gente publica
e depois disponibiliza gratuitamente com protocolo de reprodutibilidade. E nos envolvemos especialmente na produção de escudos faciais. Então, o doutorado da Andrea Gomes Aires é justamente a confecção de escudos faciais. Produzimos cerca de 3.000 face shields. Aqui nós temos, né, um vídeo que depois vai ser adicionado sobre a colocação desse escudo facial. Aqui os entregáveis contribuindo para a proteção dos profissionais de saúde. Produzimos também videolaringoscópios, eles custam cerca de R$100.000 e nós imprimimos uma lâmina em torno de R$20, R$30, acoplada a uma câmera boroscópica para facilitar o processo de intubação. Porque sabemos que por falta de treinamento de como intubar ou por falta do videolaringoscópio, muitas pessoas ficaram com sequelas e não poderão mais voltar a falar, ou a sua fala ficou altamente comprometida. Então, esse é um artigo que agora está em fase de publicação dos videolaringoscópios, facilitando o processo de inserção das cânulas sem qualquer lesão e também mitigando a disseminação de partículas virais. Produzimos máscaras de algodão impregnadas com óxido de zinco, que estão sendo distribuídas também, especialmente para os estudantes, as estudantes e servidores, porque a crise ainda permanece. E em consonância com o que o Papert menciona, ele menciona que os relatórios, né, que são divulgados durante o Fórum Econômico Mundial, eles dizem que as principais habilidades individuais coletivas incluem pensamento crítico, capacidade de análise, autogestão, aprendizagem ativa. Todas essas soft skills, essas habilidades comportamentais, elas podem ser vicejadas, elas podem ser incentivadas num laboratório de fabricação digital. Como contribuir, então, para a capilaridade da manufatura 4.0 no SUS? Acreditamos que devemos tecer redes nas quais acadêmicos e comunidade externa interajam e garantam inovações de sucesso, construindo coalizões em torno da ideia inovadora, fazer o upload em repositórios virtuais de todos os arquivos para download gratuito, maximizar a divulgação dos espaços maker, estreitar os laços entre os especialistas da fabricação digital, sociedade civil organizada, democratizando o letramento digital, promoção com periodicidade de edições de capacitação maker, adotar diálogo flexível, né, entre todos os atores interessados em fabricação digital, identificar perfis específicos nessas maratonas e, especialmente, utilizar todas aquelas etapas que eu mencionei da pesquisação. Então, identificação do problema, planejamento, supervisão, para que ocorra, de fato, a escalabilidade no sistema único de saúde. Retomando no Gershenfeld, maior circulação de bits, menor circulação de átomos, não nos tornemos reféns de eventuais interrupções na cadeia de abastecimento global. A grande missão agora que nós temos que ter, né, para os próximos 5 anos, 10 anos, é a criação de um repositório no Sistema Único de Saúde que possa receber esses arquivos com um protocolo de reprodutibilidade em português e inglês e que o SUS esteja em consonância com a Organização Mundial de Saúde. Dessa forma, se enfrentamos uma crise, qualquer outra nação apresenta o artefato, o dispositivo médico, o equipamento de proteção individual, que já foi chancelado numa grande universidade, em um complexo hospitalar. Aqui nós temos o nosso Instagram, e-mail para contato. E eu agradeço pela atenção de vocês e peço perdão por ter me estendido. Obrigado, Gisele. Estendeu um pouquinho, mas foi muito, muito interessante. Vou passar diretamente a palavra para a professora Simone. Professora Simone, por favor, a palavra é sua.
Obrigada. Primeiramente, obrigada por terem me convidado, por eu estar aqui hoje. Sempre é uma oportunidade muito, muito interessante e muito me engrandece estar aqui com a professora Gisele. Sempre me faz refletir e aprender. E, assim, posso dizer também que é uma grande oportunidade estar com o professor André também. São duas pessoas que eu gosto muito de estar junto e aprender sempre. É incrível que duas pessoas que assim, têm histórias diferentes, têm formações diferentes, vêm de lugares diferentes, mas acabaram entrando, então, numa área comum e que tem características que eu acho que são muito são iguais, né? Os dois são muito positivos, está tudo sempre super bem. Daí eu já sou mais estressada, então eu chego para eles, isso aqui é um problemão, e os dois, legal, não, isso aí vai dar tudo certo. Daí eu, tipo assim, então para mim conviver com eles sempre é uma alegria. Eu gosto muito de aprender com eles, né? E com relação à apresentação, eu só tenho, óbvio, elogios e gostaria de falar algumas coisas da oportunidade da professora Gisele complementar, que são coisas que a gente discute bastante, assim. Então, com relação o enfrentamento, por exemplo, de crises, como se enfrentou agora uma crise sanitária, né? E o papel importantíssimo do SUS em todo esse processo, dos seus profissionais. A gente se deparou com todas as questões que a professora Gisele apontou, né, que são extremamente importantes, essa cadeia produtiva, né, o quanto isso foi problemático para nós aqui no Brasil, e conversando tanto com o professor André, a professora Gisele, e também com colegas da área de indústria química, existe hoje um movimento, claro que ele é muito incipiente, muito inicial, né, muito embrionário, de que talvez a ideia de globalização não seja tão interessante como se imaginou no primeiro momento, né? Eu me explico, assim, a indústria química no Brasil, por exemplo, né, vem num processo de desindustrialização. E, assim, mesmo que a gente tenha condições de passar para pessoas protocolos how to make it e fazer acontecer essa questão de a pessoa poder gerar, né, produtos de qualidade no próprio hospital, né, ao alcance da mão, se nós não tivermos insumos para trabalhar, a gente não consegue. Então, a gente precisa de polímero, por exemplo, né, a gente precisa, no mínimo, né, para fabricar ali, para obter as peças para respiradores, a gente precisava de polímero. Para fazer os face shields, a gente precisou de faixa de silicone, a gente precisou de PETG. Então, assim, a indústria de um país, ela não pode ser tão refém de outros países, certo? Porque a primeira coisa que a gente vê no momento de crise é: vou priorizar o meu país. E depois que eu já priorizei o meu país, começa a vir uma questão da gente fazer quem paga mais leva, né? Então, teve momentos em que o Brasil, por exemplo, encomendou respiradores e que simplesmente não foram entregues. Eu não estou falando das questões internas nossas, mas estou falando assim de compra externa mesmo, porque simplesmente eles acabaram mandando para outros lugares que pagaram mais caro, né? E então teve toda uma situação que eu acho que é importante a gente mencionar, a questão então dos insumos e do quanto o Brasil precisa repensar a questão de não ser de não ser tão dependente. E aí a gente poderia falar não só da fabricação digital, mas os próprios IFAs ali para produção de vacinas e tal. O quanto a nossa ciência, que está gritando, né, precisa de apoio. E a gente também, eu gostaria de abrir a oportunidade da professora Gisele falar, que ela vai falar brilhantemente, além dessa questão dos insumos, para garantir a supply chain, né? Também a questão com relação aos aspectos de qualidade, que tu mencionou já na tua apresentação, mas, claro, não deu para aprofundar tão bem. Então, a gente viu muita coisa sendo feita com a melhor das intenções durante a emergência sanitária, mas que não seguiam nem mesmo as regras flexibilizadas da Anvisa, que já tinham sido mais flexibilizadas por conta de toda a catástrofe, né, que a gente estava inserido, mas a pessoa nem se informou a respeito, né, das normativas. Então, claro,
boas intenções são excelentes, são importantes, mas que a gente precisa, as pessoas precisam entender que fabricação digital, impressão 3D é bonito, é colorido, é legal, mas existe uma responsabilidade associada com quem trabalha com isso, né? E eu acho que isso a Gisele pode desenvolver, faz brilhantemente, né? E o André também está sempre participando conosco nas nossas discussões e reflexões sobre isso. Professor André, por favor, a palavra é sua para a sua intervenção e comentários. Então, agradeço o convite, né, por estar aqui, a oportunidade que sempre é muito legal de conversar com a prof. Gisele, com a prof. Simone. Eu vou, claro, só elogios e ao trabalho e parabenizar por todas as ações que foram feitas nesse momento tão difícil que a gente passou e toda a iniciativa e toda a garra e o envolvimento da equipe do Lipecin, que foi assim exemplar, né, e em todas as inovações, todas as iniciativas que eles tiveram. E assim, pegar um pouco do gancho com que a professora Simone falou e que a Gisele falou também, sobre a necessidade de criarmos uma gramática, acredito, que seja uma gramática que todas as esferas consigam entender sobre a importância da fabricação digital e para onde estamos indo do ponto de vista tecnológico, essa nova forma de fabricação que é genérica, que produz o que nós imaginarmos, assim como o computador computa o software que foi colocado dentro dele, uma impressora 3D vai fabricar aquilo que foi programado para ela. Então, essa forma abstrata, essa forma genérica de se fabricar coisas é algo, sim, que vai trazer, que já traz e vai trazer ainda muito impacto na forma como a gente vive. Então, como a Gisele falou antes, né, se nós revolucionamos com a computação e com o digital, né, a comunicação, temos a internet, né, a computação passou de um simples processamento de dados para geração de informações. Então, hoje nós temos softwares e técnicas de inteligência artificial que geram conhecimento a partir de dados, são dados gerando dados. Então, é uma nova ferramenta que nós sabemos que é potente e que vimos, principalmente nessa época de pandemia, todos entenderam a importância da popularização do acesso tanto à internet quanto ao poder de computação. Vimos pessoas sendo excluídas do convívio e da educação e com uma série de problemas por falta desse acesso universal à computação e à comunicação digitais. E nós estamos ainda iniciando essa nova transição para a fabricação de coisas. E essa ainda não aconteceu a grande explosão da fabricação digital, mas ela está na esquina. Então, é muito importante que todas as esferas tenham esses conceitos, esse conhecimento do que está acontecendo, que elas se apropriem disso e que se crie uma gramática onde, quando alguém fala sobre impressão 3D, a pessoa não pense num chaveirinho ou num bonequinho, né? Que ela perceba do impacto desse tipo de tecnologia. E para isso, é fundamental também o que foi dito, que nós possamos trazer esses conceitos para a escola. E quando a Gisele fala do Papert, tem um vídeo do Papert que é muito interessante. O Papert foi um dos pioneiros da informática na educação, né, utilizar computadores para a educação, mas o que ele dizia era assim, estão falando, né, sobre os americanos e tal, ensinar francês para uma criança é muito difícil, porque é uma linguagem nova, e a gente tem que ensinar gramática, enfim, é algo que pode ser complicado de se fazer numa sala de aula, mas se tu pega qualquer criança e coloca na França, em 6 meses ela vai estar falando francês. Porque ela vai estar imersa nesse universo. E o que ele queria com o computador, ele perguntava assim, o que é a França para matemática? Então, como a gente consegue colocar
essa criança num ambiente imerso de matemática, onde ela consiga entender da mesma forma que uma criança dentro da França. Então, essa foi a tentativa do uso da computação na educação, do uso da informática na educação, a visão do Papert. Então, como criar um ambiente onde a criança pudesse aprender matemática de uma forma nesse micromundo, né? Então, e nós vimos que as políticas e as iniciativas de trazer informática para as escolas, elas acabaram criando laboratórios meio, né, com uma utilização que não é essa, né, uma utilização mais do computador como apenas uma ferramenta para um currículo já pré-definido. Então, o que eu vejo, assim, quando a Gi, eu quero reforçar isso, porque ela traz isso com muita propriedade, quando ela fala de precisamos de políticas que tragam essa nova realidade tecnológica para as escolas, desde o ensino fundamental, a gente não está falando de políticas que criam laboratórios e que focam em máquinas e espaços. Nós precisamos de políticas que foquem em pessoas. Então, a máquina é o menos importante, o espaço pode ser qualquer um, mas ter o conhecimento teórico do que está acontecendo do ponto de vista tecnológico, que é fundamental. Então, nós precisamos saber o que é a França para a fabricação digital, o que é a França para essa nova realidade de pessoas se responsabilizando pelos seus problemas e criando soluções para os seus próprios problemas e para os problemas da comunidade, para os problemas que elas enxergam no mundo. Então, essa nova forma de protagonismo, é aí que a gente precisa de investimento. As máquinas são importantes, claro, né, os espaços são importantes, mas é fundamental que a gente não crie novos laboratórios de informática, que não criemos espaços com impressoras 3D que vão ser utilizadas para baixar, para consumir, né, baixar coisas prontas da internet e fazer com que os nossos alunos se tornem meros consumidores da fabricação digital. Então, as políticas devem estar focadas nesse como trazer o protagonismo para esses alunos. Então, essa seria a minha pequena contribuição para a discussão. Obrigado, professor. Pequeno nada, professor. Isso é uma grande alerta, por favor, ótimo. José, então, após a fala do professor André, né, você tem as duas falas já realizadas, eu volto a palavra para você, para os seus comentários, e depois a gente está finalizando, tá? Por favor, José, a palavra é sua. Então, eu agradeço muito as ponderações da professora Simone e do professor André, né? Então, acho que a gente tem que agradecer por estarmos ombreados, né, nessa luta. Não é uma luta exclusiva durante a Covid-19, a gente já começou essa luta pela importância da fabricação digital, pela sensibilização antes, mas a gente sabe, como disse o professor André, que o fato de termos as nossas mediações realizadas por telas mostrou a imensa exclusão digital que a gente tem. Isso a gente está falando acesso a computador, acesso à internet, né? Imagina, e nós, né, que somos professores, nós temos acesso a computador e temos, mesmo assim, as instabilidades. E jamais a internet vai substituir o contato humano e o conhecimento que se faz na universidade, na escola. Isso é inigualável. Tanto é que agora voltamos presencialmente e as alunas e os alunos falam essa troca, né, essa interação com o concreto faz com que tenhamos maior possibilidade de entendermos o abstrato, né? Então, dito isso, né, eu vou voltar para a questão da professora Simone e depois a gente menciona as questões ponderadas pelo André. É uma preocupação minha também, né? Se a gente sempre fala que a gente pode ter o laboratório mais interessante, com máquinas compradas recentemente, alinhadas, com uma boa manutenção, com pessoas que sabem utilizar o maquinário e bons projetos. Mas se nós não tivermos uma nação que apoie as iniciativas de ciência e tecnologia, uma indústria forte ou
agrupamentos, clusters que favoreçam que não haja interrupção em supply chain e outras questões, a gente não consegue fazer a diferença. Né? A gente não consegue fazer a diferença. A gente sabe, por exemplo, o PLA. O PLA, ele é considerado um plástico verde, né? Então, o PLA confeccionado nos Estados Unidos, ele tem como origem o milho e aqui no Brasil, especialmente a cana-de-açúcar. A gente tem que entender em todos os aspectos, né? Como que esse material vai ser produzido aqui? Depois, como ele vai ser descartado? Quando a gente produziu os escudos faciais, os resíduos dos escudos faciais, nós queríamos o aproveitamento do PETG. Então, na verdade, nós queríamos a reciclagem desse material. O PETG não pode ser reciclado porque a película, o invólucro que envolveu o PETG era tóxico. Então, a gente não pode. De que forma que a gente vai ter políticas que favoreçam a compra de insumo que seja um insumo eco-friendly? Então, é tanta falha que a gente tem que precisa de fortalecimento de quem vai nos conceder esse material, que esse material seja de qualidade, que haja menos impactos ambientais. Então, o que a gente está falando é do nosso espaço de fala como professores, professoras e multiplicadores em fabricação digital. Mas, para que isso seja uma realidade e traga benefícios, tem que estar inserido dentro de políticas públicas que favoreçam a ciência e tecnologia, como você disse. Tudo bem, o Butantan, né, outros institutos conseguem desenvolver alguns tipos de vacinas. Mas existem países com situações que não são países de dimensões continentais que desenvolveram 3 tipos de vacina. Né? Então, Cuba, com todas as sanções as quais é jungida, desenvolveu 3 tipos de vacina. Então, a gente precisa entender como favorecer as pessoas que aqui estão. A gente não é anti-globalização, mas a gente não ser anti-globalização não significa que a gente não tem que fortalecer os nossos. Senão, o principal fenômeno que a gente vai ver nos próximos 5 a 10 anos vai ser brain drain, que é como se estivéssemos exportando os nossos doutores, os nossos recém-formados, que estão com sede de aprendizagem, né? Que vem que aqui eles estão com as suas mãos amarradas. Então, acho que esse é um ponto importante, né? Que a professora Simone falou e que nos preocupa muito, né? Essa falta de respaldo, né? Nos sentirmos atomizados muitas vezes, uma ilha com boas ideias, mas que precisa de um respaldo maior, né? Institucional, nacional, não é só uma questão da crise sanitária. E em relação ao André, é muito importante, né? E ele sempre fala dos laboratórios low-tech. Um laboratório é um espaço onde você está em constante diálogo com o próximo. E só o próximo vai saber como resolver a dor dele, não você. Você não é um intervencionista. Você pode, com o seu conhecimento, contribuir para aliviar a dor do outro. Seja ela uma dor administrativa, uma dor em termos de crise sanitária. Mas é esse momento em que a gente trabalha comunicação e colaboração. A criticidade é absolutamente importante, né? Que depende de você saber ler bem, né? Mas é ali no laboratório que você vai olhar para o outro e falar qual é o seu problema, como eu posso te ajudar. No nosso laboratório, eu tenho orgulho de dizer isso, as principais pessoas, os que mais protagonizam, não são aqueles, eu tirei 10 em biologia celular, 10 em histologia, não. É aquela pessoa que estende a mão para o outro e fala, vamos encontrar uma solução para esse problema. O problema é esse, vamos resolver. Tá? E mesmo que a gente não consiga resolver, vamos encontrar quem saiba ajudar na resolução desse problema. Então, as habilidades comportamentais, colaboração, comunicação, criticidade e criatividade são as principais habilidades, porque as máquinas, elas tendem à obsolescência. E como disse o André, os laboratórios de informática eram máquinas muitas vezes estáticas, em que se utilizava depois só para acessar quando surgiu o Google, as Big Techs.
mas não para espaços onde haja... Eu vou cometer algum deslize, André, porque eu não sou dessa área, né? Mas para você poder criar, entendeu? Espaços de criação dentro desse ambiente virtual. E agora o que o Eugene Morozov fala é que essa ideia do Vale do Silício, né, com soluções messiânicas, é uma falácia. Ela resolve alguns problemas, mas leva à precarização do trabalho, né, o que a gente chama de uberização do trabalho. Se a gente coloca, a gente sabe que agora a gente está num período pandêmico e o webinário é bacana, porque a gente tem essas trocas e vai catapultar a multiplicação dessas ideias. Mas isso não substitui o contato com a professora Simone, professor Jorge, professor André. Não é para que isso seja depois módulo, como algumas universidades já estavam vendendo ou comercializando módulos de professores que já haviam até falecido. E quando isso veio à tona, essa propriedade intelectual é importante, mas não é um livro. Foi uma palestra e está sendo comercializada como um módulo de um professor que ainda está vivo. Aí um aluno mandou uma mensagem para o professor tirando uma dúvida, e aí veio uma resposta institucional: não, o professor já faleceu. Isso é um desrespeito. Então, assim, uma questão é benefícios e malefícios. A educação mediada pelas telas, ela é importante porque facilita o intercâmbio de pessoas que estão distantes. Então, o professor Jorge está em Brasília, nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, né? Vai ser visto, né, por algumas pessoas em outras regiões do nosso Brasil, ótimo. Mas nada substitui as interações que se dão presencialmente nos diferentes laboratórios do nosso país. Laboratório onde a gente desenvolve as nossas competências laborais e as competências técnicas, modelagem, texturização, manutenção das máquinas, calibração, como imprimir, são um espectro, eu diria 25% das habilidades. O que faz com que uma pessoa seja protagonista, 75%, são as habilidades comportamentais. Criatividade, criticidade, colaboração e comunicação. E é isso que a Simone e eu, a gente, de cátedra, a gente só se olhava assim, tipo, a pessoa tá, tipo, protagonizando, né? E a pessoa, às vezes, que domina uma modelagem ou domina um determinado software, ali não interage com ninguém e acha que aquilo vai trazer uma resolução de problema. E, na realidade, isso não acontece. Então, acho que eu não sei se eu consegui responder, né, os questionamentos, mas se tiver mais alguma coisa para trazermos à baila, aí a gente conversa. Bom, Gisele, obrigado. Gente, é o seguinte, foi muito boa a nossa conversa. Queria muito agradecer você, Gisele, pelo seu esforço aí nesse período que a gente teve junto aí, desde o começo do ano, né? E esse trabalho seu vai ser publicado no Instituto. Eu agradecer a professora Simone, né, parceira sua aí, pelas questões que levantou aqui, o professor André também, e dizer que a gente está junto, né, nessa batalha, né? Primeiro, essas tecnologias, elas não podem ser conduzidas, de fato, apenas pelos mercados, né? Por sabermos o que está por trás das ideias que dirigem, né? Nem sempre ideias que têm preocupações com os seres humanos, com a solidariedade e tudo mais. Também temos preocupações com a questão de dependência. A professora Simone levantou muito bem, né? Nós precisamos de uma indústria, de fato, pujante, que esteja lá na fronteira, porque sem isso a gente também não conseguirá atingir o melhor bem-estar para a população e para isso precisamos de uma menor dependência. Precisamos avançar, né? E não ser refém, né? E o professor André levantou uma coisa muito importante. Educação se faz com o ser humano, né? As máquinas, elas são importantes, mas elas não são o centro, né? O centro, de novo, são os seres humanos. A professora Gisele acabou de levantar aqui ao final, né? Que como está sendo bom voltar à aula presencial. Apesar de que eu acreditar que as aulas, que essas partes virtuais vieram para ficar, mas elas não substituem nunca, né, o calor e a simpatia e a graça, né, dos alunos estarem juntos com os professores, estarem junto com eles mesmos, né, discutindo, indo para além apenas da educação que está sendo dada em sala de aula, para outras formas, discussão do país, do conjunto como um todo. Eu acho que
São alertas muito importantes. Eu queria muito agradecer a vocês, em nome do Instituto, entendeu? Acho que a gente fez aí um belo webinário e convidar aos nossos ouvintes, né, de hoje que sigam com a gente nos próximos. Esse é um ciclo, né? E esse ciclo está tratando justamente das velhas e novas desigualdades, né, nessa era digital. Muito obrigado e até a próxima.